Terceira etapa. Eu já sei para onde é que vou, eu já sei qual vai ser a minha estratégia, eu já sei quais vão ser os meus objetivos e como é que eu vou lá chegar. Agora faltam-me as ferramentas. Faltam-me as ferramentas para eu efetivamente conseguir construir. Porque se vocês se lembram, eu falei aqui de uma coisa que é aqui a base do nosso Clube de Empresários, que é o caminho do empresário. Em que todos os empresários começam, ou a grande maioria, nem todos, mas a grande maioria começa com o autoemprego, não é? Com o chamado faz tudo, e depois vai fazendo o caminho. Vai sendo operacional, depois vai sendo diretor operacional, depois vai sendo gestor, depois vai ser o CVO e, por fim, vai ser o acionista. Pode fazer o caminho completo ou, obviamente, pode ficar aqui algures pelo meio. Mas, fazendo este caminho, eu vou precisar destes 3 fundamentos. Eu não consigo crescer o meu negócio sem pessoas, sem processos e sem sistemas. Este é um ponto que muitas vezes os empresários têm dificuldade em entender. Não sei se têm dificuldade em entender, se calhar não é um tema de entender, é um tema de ultrapassar. Este é um dos desafios, começando pelo primeiro pilar lá de cima, as pessoas. Esta é uma das maiores dificuldades dos empresários. É ter pessoas, é lidar com pessoas. E então fogem das pessoas. Fogem de crescer equipa. Fogem de contratar mais pessoas. Porque é um desafio, sem sombra de dúvidas. Não é? Quando nós olhamos para as pessoas e vemos que cada indivíduo tem as suas características próprias, eu adaptar-me a 2 pessoas já é difícil, a 10 mais difícil é, a 50 é um pesadelo. Porque são 50 pessoas únicas, cada uma com as suas características. E, portanto, este caminho é um caminho difícil. Mas também ninguém disse que ser empresário era uma vida fácil. Não sei se alguma vez vocês tiveram esse sonho, mas se tiveram, deixem-me já tirar-vos esse sonho. A vida de empresário é uma vida desafiante. Muito desafiante. Tem momentos melhores, mas tem momentos muito difíceis. Agora, se eu tiver a consciência de que preciso de pessoas, processos e sistemas, a minha vida vai ser mais fácil. Um dos meus desafios, e todos vocês, para quem conhece o meu negócio, percebe este desafio, é que desde 2020 a minha marca chama-se Mariana Arguia Lima. O meu negócio, em 2024, 87% da minha faturação depende da minha hora de trabalho. Em 2023 eu disse, isto vai acabar. 2024 ainda não acabou. São desafios de empresário. É o caminho, é o caminho. Está a ser mais difícil do que eu perspectivei. Mas 2025, estamos na luta e os objetivos estão traçados para passar a ser 30% da faturação, ser da minha responsabilidade. Não vou trabalhar menos, mas espero que haja aqui uma equipa para trabalhar comigo e para me acompanhar neste caminho. Tá? Agora, preciso de pessoas, preciso de processos e preciso de sistemas. O que é que me falhou em 2024? Eu tinha pessoas, mas não tinha processos e sistemas. Tinha pessoas muito boas, mas não tive a clareza de que precisava de processos e sistemas. Então, falhei. Falhei redondamente e estou cá para assumir isso. Aprendi. 2025, já vou fazer diferente.
Não posso garantir que vou acertar, mas posso garantir que vou fazer todo o meu esforço, colocar todo o meu conhecimento para acertar. Vou procurar, já procurei, ajuda também, porque nós não sabemos tudo, mas já procurei ajuda para que isto fique nos trinques, para que 2025 corra bem melhor do que correu. Não, reparem, 2024 não correu mal. Eu vou crescer 30 e tal % face ao ano anterior. Portanto, não é mau. Agora, continua a sair do pelo. Portanto, não foi um ano mau. Estou aqui a falar, obviamente. Têm sido anos de crescimento seguido, muito interessante. Mas eu não quero que a minha empresa dependa de mim. Ou que dependa maioritariamente de mim. Então, lá está. Pessoas. Coisas importantes sobre as pessoas. Primeiro, recrutar. Ai, Maria, não tenho jeito nenhum para isso. Não consigo perceber nada sobre as pessoas. As pessoas são um mistério. Eu olho para elas, nunca sei se são boas, se são más, se isto vai correr bem. Primeiro, bem-vindos ao clube. Ninguém sabe. Não há ninguém que diga assim, ponha a pessoa numa bola de cristal lá dentro, a pessoa faça lá uma mesinha e diga, esta pessoa vai ser o Ferrari aqui da minha organização. Ninguém sabe. Por mais cuidado que nós tenhamos, por mais entrevistas que nós façamos, por mais que nós perguntemos aos outros como é que aquela pessoa é, nós podemos errar. E já erramos todos, eu já errei. Agora, aquilo que eu vos digo é, se com o processo de cuidado, com toda a atenção, com todas as ferramentas, nós já erramos, se nós não as utilizarmos, vamos errar muito mais. Portanto, o processo de recrutamento é um processo que deve ser muito cuidado. Brian Tracy diz, não é? Contrate lentamente e despeça rapidamente. Às vezes o despedir no nosso país não é tão fácil, mas é o ideal. Recrutar tem várias etapas. Eu tenho que conhecer bem as pessoas, ou o melhor possível, antes de as colocar dentro da minha organização. Voltamos à etapa 1. Visão, missão, pontos de cultura. Os pontos de cultura são fundamentais para uma fase de recrutamento. Eu tenho que ter muito claro quais são os valores que a pessoa que eu vou buscar tem que ter internamente. E não pensem cá, não, mas ele depois ela adapta-se. Cultura, valores, a gente não muda em ninguém. Portanto, a pessoa ou tem ou não tem. Eu lembro-me sempre de um amigo meu, na fase do MBA, em que ele era totalmente workaholic e tinha uma namorada há anos e anos e anos e eles decidiram casar-se. E eu falei com ela e disse, então Inês, não sei o que, vou casar. Não, sabes? É porque o Nuno é super workaholic, trabalha de dia e noite, mas agora que a gente vai casar isto vai mudar. Ele prometeu-me que agora ia ser diferente. Tiveram 3 semanas casados. Eu fui ao casamento, eles foram de lua de mel, voltaram, ele começou a trabalhar. 15 dias depois, ela disse, ele não mudou nada. Está tudo igual. Quem é que sonhou que ia mudar uma pessoa? Nós não mudamos os outros. Os outros podem mudar-se a si próprios. E nós podemos fazer parte de influenciar essa mudança. Mas nós não mudamos ninguém. E, portanto, em termos de recrutamento, um dos pontos cruciais que vocês devem avaliar neste processo é os valores. Esta pessoa está realmente alinhada com aquilo que são os meus pontos de cultura, sim ou não? Se não está, nem percam tempo. Agora, para isto eu tenho que ter os meus pontos de cultura bem definidos. Eu tenho que saber exatamente o que é que aquilo significa. Não é só umas palavras bonitas que eu coloquei na parede. Eu tenho que saber exatamente, os meus pontos de cultura estão definidos com uma palavra, sim, mas depois uma frase à frente que define
de forma inequívoca o que é que aquela palavra, qual é o sentido daquela palavra para mim e para a minha organização. E, portanto, quando eu faço um processo de recrutamento, durante as entrevistas, eu vou fazendo perguntas que me indicam se aquela pessoa está alinhada com aqueles valores, sim ou não. Se não estiver, por favor, descartem de imediato. Nem vale a pena perderem tempo. Tá? Portanto, esta é a primeira coisa. Depois, obviamente, temos as questões técnicas, que podem ser, em alguns casos, mais relevantes. Mas as questões técnicas são aquelas que eu realmente consigo ensinar. A segunda fase, depois do recrutamento, é aquela que me vai permitir ajudar as pessoas a terem este conhecimento técnico, que é a fase da integração. Mariana, está bem, mas eu já estou a contratar um engenheiro com uma formação não sei o quê, que até com 10 anos de experiência vou ensinar-lhe o quê? Ele sabe mais que eu. Talvez sim, talvez não. Talvez ele saiba efetivamente muita coisa. Mas será que tudo aquilo que ele sabe tecnicamente é aquilo que eu preciso na minha organização? Será que aquilo que ele aprendeu durante aqueles 10 anos é aquilo que eu aplico no dia-a-dia na minha organização? Se calhar não. Então é fundamental que eu seja muito cuidadoso neste processo de integração. Ele pode ser mais rápido se efetivamente eu perceber rapidamente que aquela pessoa tem um bom fit com aquilo que eu procuro do ponto de vista mais técnico, porque do ponto de vista de soft skills, ela tem que estar ali totalmente alinhada, senão nem entra. Mas do ponto de vista técnico, a minha integração deve ser de constante avaliação para perceber o que é que esta pessoa realmente sabe, o que é que ela não sabe, o que é que eu vou ter que lhe ensinar. Há uns anos, tive um empresário que trabalhou comigo, que era o João, e que ele era do Algarve, ele era de Lisboa, mas tinha uma empresa no Algarve, na área da domótica e da parte elétrica. E ele precisava de um responsável para a área elétrica. E disse, Mariana, tenho que contratar uma pessoa assim e tal. E eu disse, João, desculpe, tem tempo para acompanhar esta pessoa? Disse, não tenho tempo nenhum, então estou a sobrevivir de trabalho, não tenho tempo nenhum. Mas pronto, eu vou recrutá-lo e depois ele vai para ali trabalhar com os outros e a coisa acontece. E eu disse, olha, vou-lhe dar um conselho. Enquanto não tiver tempo, não contrate essa pessoa. Mas eu preciso dessa pessoa rápido. Ótimo. Então vamos pensar como é que vamos ganhar tempo. Vamos fazer a lista de tarefas que o João faz no dia-a-dia e vamos pensar destas tarefas, quais são aquelas que pode delegar. E durante 15 dias, aquilo que ele fez foi delegar parte das tarefas que fazia no dia-a-dia para outro colaborador. Então ganhou tempo na agenda. Delegou uma parte, ficou com mais tempo disponível. Ok, então agora vamos contratar e vamos integrar esta pessoa como deve ser. Lá fez o processo, apareceu uma pessoa com um currículo muito bom, contratou, e durante 15 dias ele dedicou muito tempo à integração daquela pessoa, coisa que nunca tinha feito na empresa antes. Ao fim de 15 dias, eu reuni com ele e perguntei, então, João, como é que está? Epá, é o melhor colaborador que eu alguma vez tive. Ele já está totalmente alinhado com tudo, ele já sabe como é que faz, ele segue os processos direitinho, ele está a ensinar ao outro gestor da área de eletricidade como é que são os processos. E eu perguntei, e o que é que fez diferença? Maria, neste tempo que eu passei com ele fez toda a diferença. Porque, efetivamente, o facto de nós estarmos ali, neste caso foi 15 dias, podia ser 3 semanas, 4 semanas, depende da proficiência da pessoa que entra. Mas o facto de eu estar ali em cima dele, mas no sentido positivo, no sentido construtivo, a mostrar-lhe como é que se faz, como é que a organização funciona, o que é que está certo, o que é que está errado, porque eles podem trazer conhecimento
Mas será que eu aplico o conhecimento daquela maneira? E quando eu estou com ele, até numa fase futura, eu posso beber das novidades que ele traz e depois incorporar na minha organização. Mas na fase inicial, não é isso que eu quero. Na fase inicial, quando ele entra na minha organização, aquilo que eu quero é que ele siga o processo. Que ele conheça o processo. Que ele perceba exatamente como é que nós fazemos. Porque eu não consigo criticar uma coisa se eu não a conhecer. Vai ser uma crítica supérflua, vai ser uma crítica infundada. Mas depois de efetivamente beber aquilo, seguir aquilo durante uns tempos, eu posso dizer, olha, este processo, porquê é que não fazemos esta melhoria, esta? Mas com muito mais conhecimento de causa. Portanto, quando alguém entra na nossa organização, a primeira coisa que eu quero é que ele siga os nossos processos, que ele siga a nossa metodologia. Aprenda como é que nós fazemos. E para isso é preciso esta tal integração. A integração é primeiro fazer, mostrar como é que nós fazemos, depois deixá-lo fazer sozinho e nós estarmos a ver para ver quando é que ele está a fazer bem, e só quando nós sentirmos que ele faz bem de uma forma consistente, então podemos começar a largar. Atenção ao largar. O largar não é agora faz e nunca mais quer saber de ti, que é o que acontece muitas vezes nas organizações. Tem que ter ferramentas de controle, tem que ter ferramentas de avaliação, tem que ter ferramentas de avaliação contínua e de formação contínua. Portanto, recrutamento, integração e depois formação e avaliação. Isto é um processo de trabalhar pessoas.